Se assentar, por gentileza. Que a graça e a paz do Senhor estejam com os irmãos. Amém. Deus tem nos honrado nesta noite através dos louvores que foram ministrados. Querido Jesus. E podemos sentir Deus através de cada canção, o amor tremendo que nos alcançou. E por isso que nós, nesta noite, temos a liberdade para falar desse tão grande amor. Grato a Deus por estar aqui. Aleluia. E fiquei feliz em saber que o pastor Nivaldo está contando as sextas-feiras que eu não apareci. E bem que eu gostaria de estar aqui. Foi uma situação de enfermidade. Eu estive muito mal, mas o Senhor restaurou a minha saúde. Aleluia, ele é maravilhoso. Era um mal comum, meus irmãos, mais precisamente desarranjo intestinal. O popular eu não diria, porque não é caro. E sou grato porque o Senhor me trouxe mais uma vez neste lugar para junto falar do amor de Deus. Não coloquei paletó nem gravata, falei, eu vou sem paletó e sem gravata, porque eu quero lá ouvir. Olha aí. E não teve escapatória, mas eu gosto tanto de falar do amor de Cristo, né? Aí agora eu estou deixando uma barba crescer para ser impedido de pregar. Glória a Deus. E quero ler com vocês um versículo da palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 15 e versículo de número 5. Olha aí, Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Ele é tremendo, Jesus. Às vezes eu deixo a barba crescer para ficar mais feio, mas eu não consigo. É algo que, né? Abençoe teu Glória a Deus. Esses dias eu não deixo a barba, eu deixo uma semana, duas, e estou usando óculos, só que eu deixo ele na igreja, né? Lendo lá. Deixo a Bíblia e o óculos lá na igreja. E eu estava de óculos e de barba. Eu disse, olha, eu estou deixando a barba, estou de óculos para ficar mais feio, muito assédio. E pior que uma irmã levantou no meio da igreja e falou, que nada, pastor, o senhor ficou mais lindo. Minha mulher deu uma olhada. Eu falei, vigia lá na terra, senão minha mulher será um sapé lá fora, você vai ver. Glória a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Bendito é o seu nome, Jesus. Versículo 5 do capítulo 15 de Gênesis. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Glória a Deus. E creu ele no Senhor, e foi imputado isso por justiça. Dentro desse texto que eu li, aos contextos, quero falar de promessas. E a promessa que Deus faz, ela se concretiza, ela se realiza em nossas vidas. Eu não sei qual é o seu parecer ou o seu ponto de vista concernente às promessas. Talvez você aguarde uma promessa por alguém que revelou para você, colocou a mão na sua cabeça e disse algo, e isso não se cumpriu.
até o dia de hoje, até o presente momento, e você acreditou no que a pessoa em palavras proferiu sobre a sua vida, e não é que não creio, eu acredito, só que a promessa de Deus, ela vem falando na palavra. Esta promessa jamais se deixará de se cumprir quando nós acreditamos na palavra, confiamos em Deus. E Deus, ele fez uma promessa aqui a Abraão, mas antes dessa promessa, Deus fez um pedido a Abraão, e houve-se obediência, para que as promessas de Deus, elas se cumpram em nossa vida. Em primeira instância, é necessário que haja obediência em nós. É verdade, Jesus. Às vezes nós até ouvimos a voz de Deus, só que nós damos crédito quando ouvimos a voz de Deus em coisas boas, que nos favorece, ou a nossa vida sentimental, ou a nossa vida financeira, espiritual, quando se manifestam as pessoas profetizando bens materiais, prosperidade. Outros profetas profetizam casamentos. Não acredito em um santo Deus casamenteiro como o Santo Antônio. Eu acredito no Senhor que prepara, que age, que faz a combinação entre pessoas. Agora, Deus falou a Abraão: sai da tua terra, Adorado Deus, deixa a sua parentela, para um lugar que eu lhe mostrarei. Todas as vezes que eu vejo Deus falando no presente, citando um futuro já certo, a minha fé ela cresce. Você vê Deus falando aqui a Abraão: olha, sai, deixa acomodismo, deixa o sossego da tua parentela, do lugar que você está, porque Deus poderia dizer assim: porque eu já te mostrei algo melhor para você ir. Seria tão prático, irmãos, quando nós estamos com o futuro no presente, vamos dizer assim, um futuro preparado, um futuro visto, um futuro já de conquista, mas agora acreditar em algo que nós não vemos, isso se torna mais difícil, porque precisa ser pelo mover da fé. mesmo, Senhor. Precisamos entender que quando Deus ele prepara algo a nós no futuro, e que se não houver dúvida em nosso coração, algo já está preparado. Você vai ver Deus falando com o profeta Elias, quando ele chegou a Sarepta, e que Deus o enviara lá. Deus disse para ele assim: vai a Sarepta, porque eu já preparei alguém lá para te dar alimento, para te manter. Aleluia. Quer dizer, aquilo que o profeta estava vivendo, o riacho de Querite estava secando, ele precisava de uma providência, e Deus diz: basta você ir. E ele acreditou. Talvez o profeta acreditava numa previsão de Deus assim: eu vou chegar lá, vai ter uma mansão, eu vou chegar lá, vai ter uma pessoa rica, com mantimentos
dentro do armário com fartura. Meu querido irmão, as coisas de Deus, ao nosso entendimento, nos faz acreditar que é meio confuso, porque Deus preparou alguém que só tinha um restinho, só tinha um pouquinho de farinha, só tinha um pouquinho de azeite. Só que quando Deus fala e nós damos crédito, nós acreditamos ou nós confiamos, não importa o que vai estar à nossa frente, porque tudo que Deus prepara é grande, e do pouco Ele leva ao muito. E o profeta acreditou e chegou lá, quando ele perguntou para ela o que tens de comer, ela disse: para visitante, ou em outras palavras, para quem nos vem visitar, não temos mais nada, porque o que eu tenho é para mim e o meu filho comermos, e acabou aqui, vamos morrer porque não tem mais. É onde entra a confiança, e ele disse para ela: então faz um bolo para mim primeiro. E ela acreditou no profeta, ela não duvidou que Deus havia enviado, ela foi, deixou de se alimentar e ofereceu ao profeta. Deus já... E houve ali uma grande multiplicação, porque o homem de Deus proferiu palavras proféticas, dizendo: a farinha da tua botija não há de acabar, ou a farinha da sua panela e o azeite da sua botija. E houve uma bonança. Você não pode, você não consegue ver as coisas com os olhos físicos. Nós só vemos as coisas de Deus com os olhos espirituais. Quando nós olhamos com os nossos olhos físicos, nós não vemos além desta porta, nós não vemos além de cadeiras. Mas quando nós olhamos com os nossos olhos espirituais, nós vemos uma igreja repleta de pessoas Verdade, graças a Deus. Mas para que isso aconteça, o que precisa? Sair pulando, oferecendo cesta básica às pessoas? Não, precisa obedecer a palavra de Deus e crer que Deus pode todas as coisas. Aleluia. E quando Abraão ele saiu da tua terra, ele deixou lá os seus parentes, seguindo com ele um sobrinho, e ao decorrer da sua trajetória, esse sobrinho só foi para complicar a sua situação. Mas Deus havia feito uma promessa. Abraão parou, montou as suas tendas em alguns lugares, mas não foi bem sucedido, porque Ló o estava acompanhando, e o Senhor não disse: leva parente, ele disse: sai do meio, deixa aqueles que te atrapalham, deixa aqueles que estão lá para te prejudicar em algumas situações, talvez por invejas. Deus tem algo para a sua vida. Verdade. E mesmo que alguém tente querer te parar, não me refiro a pessoas, mas até mesmo a sua consciência ou o seu subconsciente, às vezes te produz pensamentos para que você pare, para que você desista dos seus objetivos, daquilo que Deus prometeu, daquilo que a palavra tem te incentivado a fazer, ou o seu consciente, ou subconsciente, ou pessoas, ou coisas, ou negócios, venha te fazer assim. Por quê? Sobre esta palavra existe uma promessa: se você obedece, Deus vai cumprir aquilo que Ele falou para você. Aleluia. Eu acredito. Só que não foi uma trajetória rápida. Abraão saiu e já foi próspero e abençoado. Não, Abraão teve situações de ter que deixar a esposa para trás. Meu Deus. Ele não poderia dizer: olha, essa é minha esposa, porque ele seria morto.
Bendito é o seu nome. Ele teve problema com os pastores do seu sobrinho. Até o momento que chegaram em frente às Campinas. De um lado havia Sodoma e Gomorra, pastos verdejantes, pastos bons, terras boas. Abraão, movido por Deus, deixou a escolha ao sobrinho. E o sobrinho olhou com os olhos físicos e disse: eu vou para este lado porque o pasto para o meu gado está melhor. Abraão olhou para o outro e havia uma campina seca, uma terra seca, um pasto seco. É só para você entender o que Deus tem para a sua vida, não importa para o lado que você vá. Se você olhar com os olhos da fé, Deus mudará toda e qualquer situação difícil ou ruim que você esteja vivendo. Mesmo, Senhor. Glória a Deus. Que amor. Glória a Deus. Porque o lado que era bom era o lado que lá haveria de padecer, haveria de sofrer, haveria de perder ali a sua família por causa do pecado da desobediência. Mas Abraão estava livre porque a promessa tinha sido a Abraão. Talvez você já se cansou dizendo: há tanto tempo Deus me fez uma promessa e isso ainda não se concretizou. O defeito ou o problema não está em Deus, o problema está na obediência de fazer aquilo que Deus quer, daquilo que Deus manda, do jeito que Deus manda. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu pretendo fazer, ou a vontade do meu ego ou do meu eu, é a vontade de Deus. Às vezes você poderia dizer: eu estaria hoje numa igreja com 1.000, 2.300 pessoas, mas você está aqui porque você não pode fazer a tua vontade, você precisa fazer a tua vontade e a ordem de Deus. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Deus chegou a Abraão e disse: eu preciso fazer de você uma nação, um grande povo. Abraão comentou com Deus dizendo: eu tenho um servo, a minha herança ficará a ele. E Deus disse: não, sai da sua tenda, olha para os céus e comece a contar as estrelas. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. Dá-nos a entender que Abraão não estava entendendo qual era o objetivo de Deus e começou 1, 2, 3, 200, 300, 400 e se perdeu em meio às estrelas, e Deus o acompanhando aquele processo físico, Meu Deus. dizendo: olha, Abraão já contou a estrela tal, porque Deus sabe quantas estrelas há no céu. É mesmo, Senhor. Seria muito fácil, mas para complicar um pouquinho mais, para você entender, Ele sabe quantas tem e o chama pelo seu nome. Aleluia! Grande é o seu nome. Deus maravilhoso. Ele poderia dizer assim: eu criei os céus, o universo, tem 300 milhões de estrelas, e dizer: não, eu conheço Cicrana, Bertana, e assim sucessivamente, cada uma eu chamo pelo teu nome. Tanto é que elas não têm capacidade de se mover por conta própria, porque está sob o controle. E nós, que somos criados por Deus, nos fez e nos conhece por dentro e por fora. Agora nós nos preocupamos às vezes porque somos humanos.
Mas quando nós temos em Deus, na fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, É mesmo, Senhor. mas nós cremos, nós acreditamos. Glória a Deus. Bendito é o seu nome, Jesus. Quando Abraão disse a Deus, eu não posso contar, Deus disse para ele, então assim será a sua descendência. Far-te-ei uma descendência. Abraão olhou para a esposa e disse, eu acho que Deus está brincando. Já tenho a idade avançada, a minha senhora já tem a idade avançada. Para complicar mais a situação, ela era estéril, ela não poderia conceber. Entenda o que Deus tem, meu irmão. Ele pegar uma mulher já avançada em idade, que não poderia ter filho, dar um filho para que a descendência de Abraão fosse multiplicada. Qual é a sua causa? Meu Jesus da glória. Qual é a sua situação? O que você está vivendo? O que você está atravessando? Por que paramos e às vezes dizemos, eu acho que não vai dar mais? Glória. Bendito é o Senhor. Não vai dar mais por quê? Nós não somos fracassados. Deus não nos chamou para sermos fracassados. Deus não nos chamou para sermos derrotados. Deus não nos chamou para que nós pudéssemos parar no meio do caminho. Deus não chama covarde. Deus chama soldado valente, homem guerreiro, que levanta a sua espada e vai à batalha. E ao final da batalha, levanta-se a bandeira da conquista, a bandeira da vitória. Glória a Deus. Aleluia. Nada vem de mão beijada. Olha isso. Nós precisamos conquistar os nossos objetivos no dia a dia, passo a passo. E você não chegará a nenhum lugar se você não der o primeiro passo, tomar a primeira atitude, com o comportamento de um soldado de Deus, um homem que Deus olhou assim e disse, eu vou escolher. Glória a Deus. Glória ao seu nome, Jesus. Eu vou escolher esse porque esse é um soldado valente. Glória a Deus. Quando nós vemos a história de Saulo, Deus tinha tantas pessoas para chamar, Deus tinha tantas pessoas para escolher, mas ele falou, eu vou escolher um perseguidor. Você vai entender do que eu estou falando, que quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava lá concordando, aceitando a morte de Estevão. Meu Jesus. Mas Deus o filmou e disse, eu vou ter um encontro com esse rapaz. Glória a Deus. E ele se tornou para Deus um vaso escolhido. Aleluia. Ananias não queria ver Saulo porque tinha medo, mas Deus disse, vai à tua chamada direita e lá encontrarás o meu servo. Mas é Saulo que estás, eu vou, não é mais. Agora ele é para mim um vaso escolhido, porque o Senhor sabia que se escolhesse a Saulo, ele o tornaria um cidadão valente, um cidadão guerreiro. Você vai decorrer os livros que Paulo escreveu e vai ver que ele sofreu por amor do Evangelho, ele padeceu necessidade, mas ele chegou na sua velhice dando uma palavra de consolo ou de conforto. Eu combati um bom combate, terminei a carreira, mas guardo em minha fé e a coroa que está me reservada para o último. Glória a Deus. Aleluia. Ele não desistiu, ele não parou de lutar, e ele foi conquistando pessoas e mais pessoas, foi escrevendo cartas, mesmo preso ele escrevia, mesmo tendo que fugir ele escrevia, consolando, confortando os corações dos irmãos.
Não deixe que nada e nem ninguém venha te fazer parar ou desistir. Deus, maravilha. Não deixe que os pensamentos venham te tirar da presença de Deus. Não deixe que poucas pessoas que se reúnem, vou cantar para 10, para 15. Lembra-se, você nunca está cantando para os outros, você está cantando para Deus. Aleluia, Jesus. Você está sendo um representante de Deus. Quer cantar para a multidão, vai fazer show. Aleluia. Deus não recebe show, Deus recebe louvor. Aleluia. E não é de qualquer um não, meu irmão. Deus recebe dos verdadeiros adoradores e adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Assim Deus fez a promessa e se cumpria na vida de Abraão o nascimento de um filho que seria ali uma grande nação. E é certo que uma outra oportunidade que Deus nos conceder, nós podemos dar até continuidade nesta palavra. Mas entenda o que Deus tinha quando Deus pediu o filho. Mais uma vez ele obedeceu, ele não questionou, não questione, não murmure, senão você vai ficar 40 anos padecendo no deserto. Meu Deus da glória. Essa palavra, quando fala de 40 anos no deserto, meu irmão, talvez você já sabe, mas eu gostaria de te lembrar que quando Moisés feriu a rocha, Deus o levou ao monte e diz: olha, a terra prometida. Ele olhou e Deus disse para Moisés: você está vendo tudo? A terra estava do outro lado, meu irmão. Mas o povo reclamava e murmurava e ficava rodeando a terra. Questão de 3 dias demoraram 40 anos. Deus olhou e disse: está vendo, Moisés? Você não vai pisar lá. Por causa do povo, você feriu a rocha. Não duvide do poderio de Deus. Meu Deus. Quer buscar revelações? Quer buscar profecias? Não saia atrás de profeta. Talvez está no criado mudo, talvez está na gaveta da estante, talvez está no porta-luva do seu carro. Aqui está. Aonde você buscar, Deus já está falando com você. Aleluia. E te dando a orientação. Fique com esta palavra. Obediência é o começo de um bom caminho. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela oportunidade. Aplauda o Senhor Jesus.